Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera ao vivo, entrevistando Regina Silva com o tema desbloqueio financeiro, um tema realmente importantíssimo para nós abordarmos, principalmente nessa grande noticiário que teve aí de o aumento da inadimplência e de pessoas que parecem não conseguir realmente ter uma sustentabilidade. E aí eu lembro de uma pessoa que me falou essa semana que até as pessoas que têm trabalho simples estão ganhando mais do que aquela pessoa que está fazendo um trabalho lá numa empresa. Olha só que coisa interessante, né? Às vezes um trabalho que é simples, não tem tantos status, está dando uma lucratividade, ou a pessoa que está desenvolvendo aquilo não tem um desbloqueio, que uma pessoa que tem uma profissão, é formado, tem uma pós-graduação, um doutorado, tem um bloqueio. Isso pode acontecer, uma pessoa que não tem nenhum tipo de formação, não tem bloqueio financeiro, aquela pessoa que parece que tem um toque de Midas, e as coisas acontecem. Enquanto que outra pessoa que tem diversas formações e parece que aquilo está bloqueado na vida dela. Você tem encontrado casos desse tipo? Tenho. Infelizmente tenho. Nós temos que entender, assim, normalmente, quando você começa a ser promovido, muitas vezes até para pertencer ao meio, você começa a parar de pensar no teu plano financeiro, você começa simplesmente a tentar pertencer. Uhum. Isso faz com que você simplesmente deixe de cuidar do seu dinheiro. Então, é muito mais comum do que se pensa você encontrar executivos, às vezes com 2, 3, 4 cartões de crédito estourado, 1, 2, 3 contas. Mas existem muitas pessoas no meio executivo também que têm um controle financeiro e que muitas vezes eles podem ganhar até não tanto quanto um concorrente e, na verdade, ter um padrão de vida e uma liquidez muito maior. Você falando aí, eu lembrei até do filme, né, do Beck Bloom, Delírios do Consumo, que trata exatamente dessa questão, né, de uma personagem que se vê endividada com diversos cartões aí, ela vai fazendo depois uma terapia lá. Sim. Para ver se consegue realmente desbloquear financeiramente, né? Nós temos que tomar um cuidado para não confundir falta de controle com bloqueio. Sim. Tá? O que significa isso? Uma pessoa que tem bloqueio, ela realmente tem uma dificuldade. Ela pode ocupar o mesmo cargo que um concorrente e muitas vezes ela vai ganhar muito menos. Ela pode ter uma dificuldade para estar aí. Ela pode ter uma dificuldade para manter. Eu já tive casos de profissionais que tinham um salário assim, de um alto executivo, e quando você começava a trabalhar a parte financeira, ele praticamente, a reserva dele era muito pequena, porque ele não conseguia manter. Quando você começa a trabalhar com orçamento doméstico, fazer uma reavaliação, reorganizar isso, rapidamente ele sai do vermelho, ele começa realmente a fazer com que o dinheiro dele renda, com que esse dinheiro ele possa ser até guardado, ele possa ser aumentado. Então, aí nós não estamos falando de um bloqueio, nós estamos falando, muitas vezes, de uma dificuldade em lidar com a vida financeira. Não podemos confundir. O bloqueio significa que eu não consigo atrair. Aí eu trabalho, eu me envolvo, eu recebo o meu dinheiro e ele desaparece. Tá? Existe um outro ponto que eu consigo ganhar dinheiro, eu consigo ter as coisas, porém, eu não consigo controlar. E aí nós podemos estar falando não de um bloqueio, mas de uma compulsão. Existem pessoas que muitas vezes não conseguem passar por uma loja sem comprar. Que é o caso do filme, que exatamente. É uma compulsão. E aí nós estamos falando de um trabalho terapêutico, nós estamos falando de questões emocionais. Sim. É interessante observar que eu venho trabalhando, depois que eu voltei de Londres, eu formei um grupo de mulheres para trabalhar desbloqueio financeiro. E 80% dessas mulheres conseguiram dar um salto na sua vida financeira. Tá? E agora eu comecei outro grupo só de mulheres. E no grupo tem 2 pessoas que fizeram o anterior e eu brinquei, eu falei, por que vocês estão aqui de volta? O que está fazendo vocês se tornarem? Porque estando aqui eu consigo manter foco. Eu consigo fazer o meu orçamento porque eu sei que eu venho e eu tenho um grupo de suporte. Então, nós temos que entender que, quando nós falamos em bloqueio, pode ser um bloqueio físico. Eu posso não ter estrutura para suportar, para bancar o que eu estou querendo. E nesse seu trabalho que você desenvolve, como é que você vê no trabalho que você desenvolve as leis, ou a lei da atração? Como é que você vê isso daí?
Eu vejo as leis da atração como uma das técnicas que eu utilizo durante o curso. Porque, sim, o universo ele funciona em cima de leis. Quando você estuda física quântica, você entende que o universo ele funciona em cima de leis e que tudo, na verdade, tem leis próprias. E o dinheiro também. Então, óbvio que em cima disso, você precisa, primeiro, ter claro o que você quer. Você tem que abrir espaço na sua vida para aquilo que você quer. Você tem que cuidar daquilo que você quer e você tem que ter foco. Foco, foco, foco e foco. Eu diria, primeiro foco, segundo foco, terceiro foco, quarto foco. Muito bom. A gente falou aqui sobre desbloqueio financeiro, e muitas vezes quando fala de financeiro, fala de dinheiro. Para você, o que é o dinheiro? Como é que isso tem a ver no seu cotidiano, ou na sua vida e no seu trabalho? Para mim, o dinheiro ele é uma energia. Tá? Se eu estou muito cansada, se eu não estou me bancando, me suportando, e às vezes ele não tem como vir. Então, é como eu brinco que o dinheiro ele é uma energia que nós poderíamos comparar a uma criança. Conforme eu vou aprendendo a lidar com ele, eu vou adquirindo um corpo físico, um corpo emocional, até mesmo o meu corpo mental e espiritual, ele vai se fortalecendo. Tá? Quando eu comparo com a criança, quem tem filho sabe que quando o bebê nasce, nós pegamos o bebê e falamos, ai, como pesa. Depois o bebê está pesando 15, 20 quilos e nós carregamos com facilidade. O dinheiro é a mesma coisa. Por isso que muitas pessoas, quando ganham muito dinheiro, ganham na Mega Sena, não conseguem manter o dinheiro. Porque ela não criou uma estrutura para mantê-lo. Então, para mim, dinheiro é energia. Compartilhe com a gente uma dica para criar riqueza e abundância e prosperidade na vida. Primeiro ponto. Entenda realmente se você tem um bloqueio ou falta de informação ou de conhecimento. O que significa isso? Você controla, se você tem um orçamento doméstico, se você não tem, comece a fazer. O que é um orçamento doméstico? É você saber exatamente quanto entra e quanto sai e onde sai. E se realmente esse dinheiro que está saindo está realizando os teus sonhos ou não. Segundo, fez isso, Regina, estou fazendo bonitinho, mas realmente eu não consigo atrair ou manter. Tá, estamos falando de um bloqueio. Se for um bloqueio, você vai tentar diversas coisas e qualquer outra pessoa tenta e consegue. Você vai tentar e aquilo não vai fluir. Aí você precisa realmente, ou através de um trabalho com você, de autoconhecimento, seja através de uma terapia, de um coaching ou de um curso de desbloqueio, tá? Isso é um ponto. Não, olha, eu já fiz o meu orçamento, o que eu faço agora? Comece a abrir espaço na sua vida. Existe dentro do coaching, um dos exercícios que nós usamos é a lista de tolerância, que eu acho muito interessante, que é você começar a ter claro o que te consome energia, porque nós criamos energia no corpo físico para que você possa atrair mais dinheiro. Então, a minha maior dica, faça o teu orçamento e faça a sua lista da tolerância. O que significa isso? Liste tudo aquilo que consome sua energia. Ah, como assim? Bom, vamos imaginar que eu chego na minha casa hoje, quebrei o salto do meu sapato. Se eu guardar esse sapato, todas as vezes que eu for usar e perceber que ele está quebrado, automaticamente eu vou ficar irritada. Mas, na minha mente, eu vou ficar perdendo energia 24 horas por dia pensando naquele sapato. Então, faça uma lista de tudo que realmente está te incomodando, mesmo que nesse momento você não tenha condições de resolver. Fez essa lista, comece a colocar data para resolver. Quando você chegar a 30%, você vai perceber que a lista ela começa a se autorresolver e a sua energia começa a aumentar. Seriam essas as dicas. Legal. A gente agradece, Regina, a sua participação aqui no programa Consciência Próspera. A gente vai fechar agora o programa com um acróstico escrito por Luiz Gonzaga Ferreira, em homenagem à nossa convidada. Desbloqueio financeiro. Finanças é uma área que envolve todas as pessoas e importante é deixar tudo fluir. Ver passar coisas boas. Nessa linha de raciocínio, manifesta grande potencial através de métodos, sejam eles coletivo ou individual. Nossas limitações são apenas visões distorcidas, e a criatividade é uma ferramenta para diversas saídas. Emocional, físico e espiritual são as áreas da vida que, impregnadas negativamente, deixam uma sina sofrida. Rever esses conceitos e desenvolver sistemáticas traz os melhores resultados com realizações fantásticas.
um acróstico escrito por Luiz Gonzaga Ferreira. A gente agradece e agradece a você que esteve assistindo aqui o programa Consciência Próspera. Agradecemos a Regina mais uma vez e esperamos você na próxima semana aqui ao vivo pela TV Biosegredo às 21 horas. Uma ótima semana para você e até lá!